Flamengo hoje é muito mais time do que o Fluminense. E a verdade é que em 180 minutos o Flamengo não correu risco nenhum de ser eliminado. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo vai ser a classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca, a eliminação do Fluminense. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Vídeo que eu estou gravando em parceria com a Estrela Bet. Tem um link na descrição do vídeo para você se cadastrar lá no site da Estrela Bet. Olha, essa foi uma afirmação que eu abri o vídeo que ela pode parecer muito óbvia, dizer que o Flamengo é mais time do que o Fluminense, mas não foi no ano passado inteiro. Então, é sim relevante que o Flamengo hoje seja mais time do que o Fluminense, tendo um trabalho mais curto, que é o caso do trabalho do Tite em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Vários elementos têm que ser colocados para que hoje o Flamengo seja melhor do que o Fluminense. O primordial deles é que tem mais qualidade individual. Isso é indiscutível. O segundo ponto, que é muito relevante, é o tempo de trabalho em 2024 do time principal do Flamengo e do time principal do Fluminense. O Flamengo teve mais tempo para trabalhar, não jogou o Mundial, o Tite conseguiu ter dois times ali no começo da temporada e hoje o Flamengo está bem fisicamente, está bem taticamente e isso também acaba impulsionando a parte individual. Já o Fluminense, taticamente, ainda não teve grandes atuações no ano, fisicamente parece bem mais cansado do que esteve durante o ano passado todo, o que também é normal. Agora, não dá pra gente considerar, vamos dizer assim, razoável que o Fluminense jogue 180 minutos contra o Flamengo e não bote uma bola pro goleiro defender. Teve ocasiões de gol nos dois jogos? Poucas, mas teve. Nesse jogo de sábado agora, o último 0-0, teve uma bola na trave com o Renato Augusto, teve uma outra grande chance com o próprio Renato Augusto no primeiro tempo, mas foi só isso, mesmo com o time empilhado ali de atacantes e jogadores mais ofensivos, o Fluminense criou muito pouco. E o Flamengo nesse segundo jogo, com um comportamento muito condicionado em relação ao que foi o primeiro, porque, não precisou sair, jogou confortável, jogou na defesa, deixando o Fluminense atacar, e o Fluminense atacando não gerava perigo, então o Flamengo não precisava se expor ao ataque, porque defensivamente, mesmo lá atrás, com a maior posse de bola do Fluminense, as chances não eram criadas, então ficou um jogo muito confortável para o Flamengo. Eu acho sim que o Flamengo deveria, deixa eu inverter, eu acho sim que o Flamengo poderia, deveria ter jogado mais. Quando você pega um adversário que está fragilizado, na sua última linha de defesa, praticamente ela toda nova, porque nunca tinham jogado juntos. Poucas vezes tinham jogado o André e Manuel juntos, ainda mais o André, Manuel, o Marquinhos e o Marcelo juntos. Então, esses aí obviamente estavam jogando pela primeira vez. Marquinhos jogando ali naquela função. Então, o Flamengo poderia ter explorado melhor isso. Talvez o Tite devesse ter entendido um pouquinho mais o contexto do clube, de falar, olha, podemos amassar um adversário que no ano passado nos impôs uma das maiores derrotas, foi a maior virada da história do Campeonato Carioca. Então, poderia o Flamengo ter vindo para maltratar, amassar o Fluminense, ter assim realmente imposto mais um resultado forte. E a sensação que eu fiquei é que o Flamengo não quis jogar. Ele quis ali gerenciar, manter o jogo como estava, não se expor, não tomar gol. Talvez para o Flamengo hoje fosse a sensação que passou. O Flamengo ficaria mais satisfeito em não tomar gol do que vencendo o jogo, mesmo que o jogo terminasse empatado em 0-0 como foi. Mas de maneira geral, o Flamengo hoje ele está mais pronto para os desafios que tem, e o Fluminense vai ter um período aí de treinamentos importante para estrear bem na Libertadores da América. Vai ter o sorteio na semana que vem, na segunda-feira, para começar bem o Campeonato Brasileiro. São os desafios que o Fluminense vai ter no próximo mês aí, o mês de abril. Salvo engano, a Libertadores começa no dia 4 ou dia 3, né? E o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 14, né? 13 e 14 de abril. Então é um tempo razoável para o Fluminense entrar em forma e começar a jogar futebol. O Flamengo tem vários pontos positivos, o Tite recuperou, o que eu acho interessante, né? Muitas vezes o cara já é descartado, tirado para nada. Essa minha cadeira ela fica baixando. Como Varela, e você vê que ele volta bem com um técnico bom, como é o caso do Tite. O time fica mais seguro, e o Varela hoje foi muito importante, né? Ele foi bem, porque o Flamengo não foi em nenhum momento nenhum pressionado, amassado, parecia que saiu o gol. Não aconteceu isso. Então, você olha ali os métodos defensivos do Flamengo, Varela bem, a dupla de zaga bem, o Ayrton Lucas, acho que dos quatro, é o cara que ficou mais abaixo.
mas o Rossi não precisou trabalhar de novo, né? A bola não foi no gol do Rossi. O Flamengo hoje, como um todo, fez um jogo blasé, né? Um jogo meio opaco, mas era o que ele garantiu de direito depois de ter amassado o Fluminense na ida. Depois de ter transformado o Fluminense em nada na ida, o Flamengo ganhou o direito de não precisar fazer nada no segundo jogo para ir à decisão do Campeonato Carioca. E o Fluminense, olhando para o contexto geral, continua precisando de 1 ou 2 zagueiros, olhando aí para o elenco. O Fluminense precisa de 1 ou 2 zagueiros. Beleza, não teve o Thiago Santos, que já é um zagueiro, mas eu ainda acho que o Fluminense precisa de um cara veloz para jogar na zaga, e o Antônio Carlos que veio não é esse cara. Existe a possibilidade, que ele é muito concreto, de perder o André no meio do ano, vai precisar de uma reposição por ali. Mas mais do que falar em contratações, esse Fluminense se fez na era Diniz com treino, com campo. E eu acho que é isso que o Fluminense está precisando. Eu ainda aposto e confio demais no Fernando Diniz como um grande treinador que é, como um campeão da América que é, como um cara que fez o Fluminense ficar no G4 quando estava quase na zona de rebaixamento no ano anterior, fez o Fluminense ser super competitivo no ano passado. Então eu acho que cabe o Fluminense olhar para dentro, tentar encontrar as melhores soluções, fazer o time voltar a andar, sabe, botar os seus centroavantes no jogo, porque no primeiro o Cano não chutou, nesse segundo não foi o Kennedy que quase não teve oportunidade, teve uma só, uma ocasião de gol, né, que foi travado pelo próprio Varela, que eu falava aqui. Mas de forma geral, esse jogo talvez nem merecesse um super vídeo, porque o jogo foi fraco, foi um jogo sem emoção. Mas a gente está falando de um Fla-Flu importante que leva o Flamengo à final do campeonato. O Flamengo vai ser favorito não só à final do campeonato contra Vasco ou Nova Iguaçu, como vai ser favorito para ganhar todos os títulos, comparado apenas o Palmeiras do Abel Ferreira. São os dois principais times, só que o Flamengo tem ainda mais qualidade, não é pouco mais qualidade, tem bem mais capacidade individual do que o próprio Palmeiras. Só que o trabalho do Abel lá no Palmeiras é fantástico. Só viu o que o Palmeiras fez contra a Ponte, não levando em consideração o adversário, levando em consideração os mecanismos do próprio time. Mas de maneira geral, eu ainda vejo o Flamengo com algumas possibilidades de troca, de repente no Luiz Araújo encontrar um cara que possa fazer melhor aquela função, com melhores tomadas de decisão. Pode ser o Gerson quando voltar, pode ser o próprio Bruno Henrique, pode ser o Gabigol, que eu acho que cai bem também por aquele lado, desde que tenha uma contribuição defensiva relevante. Enfim, gente, um Fla-Flu meio morno, uma classificação justíssima do Flamengo, uma eliminação justíssima do Fluminense, e a temporada de 2024 para o Fluminense agora. Depois de, se a gente for olhar o saldo dos 3 primeiros meses, não é um saldo ruim. Campeão da Recopa, que era muito importante, mais importante até do que o título carioca, mas uma coisa não anula a outra. Você pode ser campeão da Recopa e pode ser campeão carioca. Infelizmente para o Fluminense não aconteceu. Para o Flamengo, o título da Taça Guanabara e agora a final do Campeonato Carioca, com um favoritismo assim muito grande, mas muito grande se for o Nova Iguaçu e grande se for o Vasco, em que pese aí toda a rivalidade. Beleza? O que você achou? Só para não deixar passar batido, porque eu gosto de me meter em polêmica mesmo quando eu não sou chamado, lance do gol anulado. Vendo na velocidade real, eu não teria dado a falta, tá? Se chamado pelo VAR, com o contexto da chamada do VAR, da início da jogada de ataque, talvez eu fosse influenciado a dar a falta, mas eu acho que eu ia errar. Para mim não houve falta. Para mim aquele é o típico lance que quanto menos vezes a gente tiver a falta marcada, melhor vai ser o nosso futebol. Muito parecido até com o lance que aconteceu lá em Red Bull Bragantino e Botafogo. Você achou falta lá? Porque ali você consegue isolar um pouquinho o contexto da rivalidade. Eu não achei falta lá. Como eu não achei... Assim, eu entendo a marcação da falta. Tem o braço ali? Tem, mas para mim não é suficiente. Mesmo que exista queda, não é suficiente, porque o futebol ele é de contato. O futebol ele vai gerar um contato no outro e o cara vai cair. Então eu acho que pro bem do futebol brasileiro, esse tipo de falta ele não tem que ser marcado. Só que o problema é que muitas vezes é marcado e outras vezes não é. Aí o cara dá e outro não dá, e falta padrão. Na minha interpretação, a gente deveria ter um futebol com muito menos faltas do que a gente tem hoje. Então é isso. Para também não deixar aqui de dar a minha opinião no lance, tá dada. Beleza? Se cadastra no site da StelaBet, o link para você se cadastrar lá está na descrição do vídeo. Se inscreva no meu canal se você não está inscrito, habilite aí a notificação, deixa o like e até a próxima. Valeu!